Olá, a Câmara criou uma comissão especial para analisar o projeto de lei que estabelece um novo Código de Processo Civil. O texto já passou pelo Senado e a previsão é aprová-lo ainda este ano na Câmara. O atual Código, que está em vigor desde 1973, não acompanhou as mudanças que ocorreram nas últimas décadas, especialmente as mudanças tecnológicas. Para conversar sobre o assunto, convidamos o presidente da comissão que analisa o novo Código de Processo Civil, deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu começo a entrevista perguntando o que muda no dia a dia das pessoas que precisam da justiça esse novo Código de Processo Civil. Muda no sentido de que o objetivo da reforma é fazer com que as pessoas que recorrem ao judiciário sofram menos. Elas sofrem muito porque a justiça é lenta, ela é morosa e anacrônica. E as pessoas reclamam. Elas dizem, eu entro na justiça e só tenho meu direito depois de 10, 15 anos. E elas têm razão. De maneira que o objetivo dos membros da comissão aqui da Câmara é fazer com que o código seja ágil, mas que também não prejudique direitos, como o direito à defesa, direito ao contraditório. É preciso, portanto, compor esta equação. Agilizar, sim, sem atropelo, sem pressa, mas garantindo o direito constitucional ao devido processo legal. Do modo geral, o que se pretende, então, é dar mais racionalidade ao processo jurídico hoje, né? Porque ele é repleto de pormenores que acabam atrapalhando essa celeridade da justiça, né? Exatamente. Observe que o Código de Processo Civil, que está em vigor, ele foi editado numa época em que o Brasil vivia uma ditadura. E anteriormente a este código, o Brasil vivia também sob a égide de um código editado numa ditadura, que foi de 1939. Agora nós temos a oportunidade de fazer um Código de Processo Civil num ambiente absolutamente democrático. Por isso é que nós estamos dialogando com todos os setores da sociedade civil, direto e indiretamente envolvidos no tema. Nós já ouvimos a Associação dos Magistrados Brasileiros, nós já ouvimos a Ordem dos Advogados do Brasil, estamos ouvindo as entidades que têm interesse, inclusive corporativo, legítimo, é bem verdade, para a confecção de um código que contemple os interesses de todos. O objetivo primordial é fazer um código que atenda ao povo. Deputado Fábio Tradi, o senhor, além de advogado, é professor de Direito, né? Qual é a expectativa do meio jurídico sobre esse novo código? Assim, como é que eles veem essa mudança? Olha, toda mudança implica traumas, não é? E tensões, porque são muitos segmentos corporativos e muitos deles, evidentemente, lutam para o atendimento dos seus interesses corporativos. O objetivo da comissão não é fazer um código para advogado, não é fazer um código para juiz, não é fazer um código para advogado público, não é fazer um código para determinados segmentos. É fazer um código de processo civil que atenda aquele que vai ao fórum, entra com uma ação e só depois de 10, 15 anos é que tem a resposta. Esse é que reclama, ele é o povo, que é a fonte soberana do poder. De maneira que, sim, tem os pleitos corporativos legítimos, que nós, aos poucos, com muitas discussões dentro da comissão, procuraremos atender sem que haja o comprometimento da essência ideológica, da estrutura principal do projeto de reforma, que é muito bom que veio do Senado, aliás. O ministro Luiz Fux, que coordenou aquela comissão que elaborou o anteprojeto, né, do novo código, disse que uma das metas é acabar com essa questão do excesso de recursos, né? O senhor concorda com essa visão do ministro? Concordo plenamente. O ministro Luiz Fux fez um trabalho, liderou uma comissão de juristas de forma a fazer um projeto de reforma muito bom. Mas, evidentemente, tem algumas imperfeições, né? Obra humana. E a Câmara vai fazer esse trabalho de natureza complementar, como instância revisora. Procuraremos não comprometer a estrutura central, a espinha dorsal do projeto de reforma, contemplando os seguintes fundamentos. Primeiro, um processo ágil, mas que também não atropele direitos. Compondo aquela equação, processo ágil, garantindo direitos do devido processo legal. Direito de defesa, direito ao contraditório, enfim, direito à produção de provas, né? Um processo que prestigia a conciliação.
porque o Brasil vive hoje uma síndrome da litigiosidade. Aliás, isso está, inclusive, nas faculdades de Direito. A impressão que nós temos é que as faculdades treinam os acadêmicos a litigar, quando, na realidade, o objetivo é resolver os conflitos. A impressão que eu tenho um pouco essa, deputada, é que o meio jurídico, e eu digo o trabalho dos advogados, né, é sempre nesse sentido de litigar, porque parece que a litigação é que permite a atuação maior dos advogados, né? Quer dizer, de certa forma não há esse choque? Sim, eu não diria exclusivamente dos advogados. Isso é uma cultura. Começa com os cursos de direito que condicionam a mentalidade dos acadêmicos a litigar assim que formados e com a permissão da OAB de advogar. E isso não é bom, porque muitas causas poderiam ser solucionadas com um simples diálogo entre as partes. Portanto, este projeto prestigia a conciliação, as soluções alternativas de conflito, que não passe pela litigiosidade, dá tratamento, procura dar tratamento igual às demandas iguais. Se a Constituição Federal prestigia o princípio, contempla, consagra o princípio da igualdade, da isonomia, como é que nós podemos aceitar que um cidadão entre na Justiça e tem uma resposta A? O outro cidadão entra na Justiça e tem a resposta B, com a mesma demanda. Foi bom você falar isso, porque tem um caso que já é clássico da história daquelas ações para o pagamento de assinatura básico, né, de serviço de telefonia. Né? Isso é um caso Esse é um caso típico, né? paradigmático, milhares exatamente. De ações. É um caso padrão e o Código de 1973 não está preparado para conflitos de massa, né, de conflitos de direitos que envolvem milhares de pessoas, de maneira que este código, este projeto de reforma, contempla um instituto de direito alemão chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Quer dizer, quando o juiz de primeira instância observa que o caso tem potencialidade para se multiplicar e se tornar, na realidade, um caso com milhares de ações, evidentemente que ele pode provocar o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, então, como instância superior, assim como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, podem uniformizar a jurisprudência. Quer dizer, dar tratamento igualitário às demandas igualitárias. Isto é prestigiar o princípio da isonomia, que as pessoas vão ter o sentimento de que o Poder Judiciário é uno e fala a mesma língua, não é uma torre de Babel. Então, por isso, eu estou muito entusiasmado com o trabalho de presidir essa comissão. Estamos ouvindo as entidades, vamos ouvir as entidades nos estados, não é? Vamos fazer 9 audiências públicas nos estados, seminários, conferências, simpósios e aqui na Câmara dos Deputados, ouvindo as entidades para debater, inclusive dogmaticamente, porque são 5 livros. Cada livro terá uma audiência temática. Você acha que é possível voltar esse ano ainda ou a previsão... Houve o requerimento do deputado Miro Teixeira, que foi aprovado por unanimidade pela comissão, no sentido de duplicar os prazos. Então, há a possibilidade de não ser votado este ano. Mas nós não temos pressa, nós temos que ser ágeis. Não há necessidade de sair atropelando para ter um código. Afinal de contas, a pretensão do código é vigorar por décadas. Nós temos que fazer bem feito. Então, saindo da comissão, vai para o plenário vota, vai para o Senado ou rejeita ou aprova e depois vai para a sanção. Tem uma tese muito interessante, liderada, que está sendo sustentada pelo relator geral, que é o Sérgio Barradas Carneiro. Ele diz o seguinte: para que um ano de vacatio legis? Vacatio legis é um instituto que suspende a eficácia e a vigência do projeto votado, tornando-se código, por um ano para que a população possa conhecer. Ora, quando você abriu a nossa entrevista, você falou na cultura digital. A cultura de 1973, do Código em vigor, é a cultura do documento, cultura do papel. Agora é a cultura digital. Tem sentido ficar um ano esperando? Não tem sentido, deputado. Para encerrar nossa entrevista, nós temos 30 segundos ainda, eu pediria que o senhor fizesse um resumo para o nosso telespectador, nosso ouvinte, o programa também é da Rádio Câmara, né, vai lá na Rádio Câmara, assim, o que ele pode esperar desse novo Código de Processo Civil? O que é mais importante? O mais importante é que o Código será constitucionalizado. Ele será constitucionalizado de acordo com os valores de uma Constituição democrática. Isto é um avanço tremendo. E mais do que isso, a
população pode, através do E-Democracia, que é um link que está no site da Câmara dos Deputados, opinar, sugerir e criticar todos os 1.007 artigos do projeto de reforma. De maneira que, olha, se tiver alguma acusação, essa não poderá ser de que não ouvimos o povo. Que bom. Deputado Fábio Trade, presidente da Comissão Especial, que analisa o novo Código de Processo Civil. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui no Palavra Aberta, né? E para você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, até a próxima.